Boa tarde, Regina, já estamos ao vivo, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem e se cuidando bastante. Muita saudade de todos. E hoje nós estamos aqui reunidos, virtualmente ainda, né? Mas estamos aqui reunidos para celebrar o Dia Nacional do Braille, uma data que é muito cara para nós todos, pessoas cegas, e para todos nós da Fundação e do mundo todo, né? Aliás, no caso do Brasil, né? Mas o Braille é um sistema universal, então ele é reconhecido em todo o mundo. Então, nós estamos aqui para comemorar o Dia Nacional do Braille, 8 de abril. Essa data foi escolhida em homenagem a José Álvares Azevedo, que foi o primeiro professor cego brasileiro. Ele nasceu em 1834, faleceu em 1854, viveu só 20 anos, mas foi o tempo de que ele precisava para ir até a França, aprender o Braille, trazer o sistema aqui para o Brasil e convencer o nosso imperador, que era uma pessoa visionária, uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo, né? Convenceu o imperador de que as pessoas cegas podiam ser educadas, podiam aprender a ler e escrever, e, graças a ele, foi fundada, em 1854, a primeira escola para cegos da América Latina. Então, nós fomos pioneiros, né, em vários setores no que se refere à educação de pessoas cegas e no que se refere ao Braille. Então, em 2009, quando foi comemorado o bicentenário de nascimento de Louis Braille, houve um movimento no sentido de que se criasse o Dia Nacional do Braille. E esse dia foi criado pela Lei 12.266, de 21 de junho de 2010, e então hoje a gente está comemorando pela 11ª vez o Dia Nacional do Braille. E por que a gente precisa ter um Dia Nacional do Braille? Porque nesse dia a gente procura fazer movimentos, notas, fazer todo um movimento para que as pessoas entendam a importância do Braille para as pessoas cegas. Como eu disse, o Braille, né, vocês, acho que a maioria sabe disso, é um sistema universal de escrita e leitura. Ele chegou aqui no Brasil em 1854, já começou a ser ensinado, né, logo nos primeiros tempos, logo a primeira escola para cegos, então o Instituto Benjamin Constant, começou a funcionar nessa época. Nas primeiras décadas do século XX foram criadas outras escolas para pessoas cegas em vários cantos do Brasil, e em 1946 foi fundada, né, tiveram início as atividades da Fundação Dorina, que está nesse ano completando 75 anos. E a Fundação teve um papel muito importante no sentido de permitir que os livros em Braille se difundissem por todo o Brasil. Então, desde o começo, foi uma preocupação de Dona Dorina, né, que esses livros chegassem a todas as pessoas cegas que, nessa época, já começavam a estudar em escolas comuns. Então, esses livros começaram a chegar para todas essas pessoas. E, graças a Deus, essa tradição se mantém até hoje. Atualmente, a gente está produzindo todos os livros do PNLD, estamos produzindo outros livros didáticos para escolas particulares, e isso é muito importante, porque sem livros, já dizia Louis Braille, as pessoas cegas não vão poder ter ideia da maioria das coisas que estão no mundo. E não existe outra maneira de que as pessoas cegas, as crianças que nascem cegas ou que perdem a visão nos primeiros anos de vida, não existe outra maneira de que elas sejam alfabetizadas a não ser por meio do Braille. Lógico que as tecnologias todas ajudam muito, mas não tem como. Assim como as crianças que enxergam precisam da leitura natural para poder desenvolver uma determinada parte do seu córtex cerebral, também as crianças cegas precisam da leitura tátil para desenvolver essa mesma parte do cérebro. Então, o desenvolvimento cognitivo de uma criança só é possível com o Braille. E a Fundação tem um papel muito importante nesse sentido. Então, hoje nós vamos falar de uma outra ferramenta que é muito importante na alfabetização das pessoas cegas. Mas antes disso, eu queria
Então, parabenizar a todas as pessoas da Fundação, que de uma maneira ou de outra, todos os colaboradores da Fundação, todos os voluntários participam da produção dos livros, quer seja diretamente, quer seja indiretamente. Então, parabéns a todos, que a gente possa, enquanto existirem pessoas cegas, não vou determinar um tempo, porque a gente espera que também tudo evolua e, quem sabe, né, um dia a gente consiga encontrar maneiras de que as pessoas cegas diminuam, né, os problemas que causam a cegueira e que a gente, quem sabe, um dia chega, né, tudo evolui tanto, a gente também pode, quem sabe, chegar nesse momento. Mas, enquanto existirem pessoas cegas, que elas possam se beneficiar do Braille, porque é a única maneira que elas têm de se igualar às pessoas que enxergam, que estão a todo momento diante de textos escritos, e isso é muito importante para o desenvolvimento, além da importância do Braille no dia a dia de todos nós. Então, eu quero parabenizar a todos, agradecer a todos que têm trabalhado nesse sentido, para que a Fundação continue fazendo seus livros chegarem com qualidade a todos os cantos desse nosso Brasilzão. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho para vocês sobre o Braille Brix, o programa Braille Brix Brasil, e para falar sobre esse programa, eu vou pedir que esteja conosco a professora Ica Fleury, que é a presidente do comitê do Braille Brix Brasil. Dona Ica, agora é com a senhora. Gente, um abraço para vocês, muito obrigada. Obrigado aí, Regina. Boa tarde, amigos e amigas. Para quem não me conhece, eu sou Ica Fleury, tenho 68 anos, tenho cabelos longos, pele bem clara, e estou usando uma blusa laranja e brincos dourados, né? E quero dizer para vocês que eu sou voluntária da Fundação há quase 20 anos, faço parte do Conselho Curador, fui diretora da Fundação e presidente do Conselho Curador. E tive o privilégio de conviver no trabalho em um ambiente social com a Dorina Noil. Dorina, mulher inteligente, cativante, que teve muitas oportunidades na vida e soube tirar proveito de todas elas, como quase ninguém. Mas, na minha opinião, o que mudou o rumo da sua vida após ficar cega foi a decisão que ela tomou de aprender o sistema Braille. Foi o que proporcionou a sua volta à escola, o que trouxe aquele engrandecimento para o Brasil e para o mundo da sua personalidade. E, com isso, né, aprendendo Braille, depois ela foi para uma escola regular, uma escola comum. Acredite em vocês que muitos dos professores não imaginavam o que ela poderia trazer, né, e participar e concluir o curso com 9.9, né, como tem no seu livro, na descrição, e também teve um apoio muito grande, um apoio de uma professora de pedagogia que, ao conhecer a Dorina, ela sentiu a Dorina como pessoa e não com a sua deficiência. Quero dizer para vocês que a Dorina, que vivenciou o conceito de educação inclusiva, isso na década de 40, que lutou pelos direitos humanos até a sua morte, deixou para nós, conselheiros, colaboradores, voluntários, o seu modo de viver. E foi com esse espírito que dirigentes e especialistas da Fundação iniciaram a concepção de um projeto na área educacional, que tem a participação de pessoas de diversas áreas e segmentos da sociedade brasileira e internacional. Para os que estão chegando na Fundação, a gente fez questão de fazer esse momento com vocês para mostrar a importância e o desenvolvimento de uma ideia, de uma vontade que nós aprendemos com Dorina. Para ela, o céu era o limite. E aí que nós estamos trabalhando nesse projeto desde 2016. Quando muitas coisas vocês sabem, né, vivenciam, e desde a nossa fundação, nós trilhamos as situações para favorecer a educação, o desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência.
Muito, muito, muito se faz e se fez no transcorrer do tempo. Mas a gente acredita que precisa cada vez mais, não só educação para as pessoas cegas, mas para a educação brasileira, que nós tenhamos metodologias, práticas diferenciadas, para que a gente consiga dar conta do recado. E a educação sozinha não consegue. Nada como juntar forças, conhecimento de cada segmento da sociedade, cada elemento, para que a gente consiga apoiar a educação, principalmente nos primeiros anos, na alfabetização. E assim que nasceu a ideia de desenvolver um projeto dessa forma. Como a Regina falou, a importância da aprendizagem pelo sistema Braille é a única forma de alfabetizar as crianças. Nós sabemos também que a ludicidade, o lúdico, é extremamente importante para o desenvolvimento integral das crianças e fundamental para as crianças com deficiência visual. Acreditamos, sim, na educação inclusiva. Nós somos criados dentro da educação inclusiva, que naquela época não tinha esse nome, né, o paradigma da educação inclusiva, mas que Dorina vivenciou tão bem e nos mostrou a importância desse convívio. Unindo todos esses elementos, nós tínhamos que achar um meio para que a gente conseguisse que a criança com deficiência visual e a que não tem deficiência visual estivesse no mesmo espaço na sala de aula, que é o seu direito, é o seu espaço, sim, de direito e de conceito de humanidade que nós temos. E, dessa forma, nós estávamos um pouco observando qual seria o caminho. E o caminho foi dado, sabe por quem? Por uma agência de publicidade, parceira da Fundação, a Liulara, que veio com um brinquedo, né, semelhante às peças do Lego, e que, nessa hora, nossos sentimentos ficaram realmente maravilhados com a ideia de você colocar nas peças semelhantes ao do Lego, né, a troca dos pinos para que formasse o alfabeto no sistema Braille. Queria mostrar para vocês o primeiro protótipo que foi trazido pelo grupo da Liulara. Podemos passar, Fernando, o primeiro slide? Era um protótipo que veio numa caixa de madeira muito bonita, de várias cores, né? Na parte de fora, os pinos grandes, e o alfabeto em cada peça cada peça tinha uma letra do alfabeto no sistema Braille. Como vocês podem notar, as caixas coloridas, vermelho, amarelo, verde, azul, e aí nós temos a mão de um menino segurando uma das peças já com o sistema Braille. Era o início de uma proposta maravilhosa, mas como nós somos criados no momento de pensar na inclusão e não na exclusão, nós não queríamos excluir as crianças que não fossem cegas ou baixa visão. Nós queríamos que todos na sala de aula aproveitassem esse momento de um processo de alfabetização junto a um brinquedo de forma lúdica, leve, gostosa. E aí, lembro até hoje da primeira reunião que nós chamamos, né, a Regina, a Maria Regina, a Regina Fátima, a Cristina, a Eliana, o Alexandre e a Valéria e tantos outros, para que a gente analisasse aquela peça. Ao colocar a peça na mão, a gente falou, nós temos sim que colocar junto a essa peça que está com o sistema Braille a escrita comum, a escrita em tinta, né, que vai ajudar tanto as crianças com ou sem deficiência. E aí começamos a estudar como é que poderia ser feito isso. E, ao mesmo tempo, quem iria produzir esse novo, né, formato, essa inovação, né, com a pecinha da Lego? Nada melhor do que a própria Lego, né, que, pela qualidade e pela possibilidade de expansão mundial. Foi feito através da nossa conselheira Anne Wallace,
e do seu pai Jens Hollinsee, que são dinamarqueses, que levaram o protótipo para a fundação, para a Lego. Depois de muitas tratativas, a Fundação Lego aceitou o projeto e aí começou o trabalho de como produzir essa peça, né? Então, a Regininha participava, outros participavam, e o grupo de lá de engenheiros de produção também estavam do outro lado. Olha, não pode pôr a letra aqui, pode pôr a letra ali, tem que fazer uma uma divisão para que ficasse mais fácil, né? Para não confundir as letras, enfim. Foi um estudo muito grande que foi desenvolvido, né? E, por fim, aceitaram o produto que logo mais vocês irão ver dessa forma. Não era o ideal, a gente queria que tivesse essa divisão para não acontecer da criança pegar no diferente momentos e trocar a letra, né? E dessa forma foi desenvolvido o kit. Muito bem. Aí mais uma aventura, né, nessa nossa troca. Como quem queria fazer conosco a metodologia. Como a gente falou, a gente não é modesto. A gente, primeiro, queria que fosse inclusivo, lúdico e inclusivo, esse brinquedo para colaborar na formação, no processo de alfabetização das crianças. No segundo momento, não só o kit era importante, mas também desenvolver uma metodologia para que as professoras pudessem ter uma base, né, de como usar o kit, e, ao mesmo tempo, nós queríamos também introduzir conceitos e importantes para a professora da sala de aula comum, que muitas vezes não teve a possibilidade de conhecer o sistema Braille e muito menos saber trabalhar. Muito bem, esse produto nosso, para desenvolver a metodologia, chamamos mais um parceiro importante, que foi a Unesp. E, através dos nossos especialistas, com os nossos especialistas e com os professores acadêmicos, nós desenvolvemos um curso de formação para os educadores que iriam receber esse material, o kit, né? É chefiado pelo professor Klaus e a professora Elisa, né, com um grupo de mais de 20 educadores e especialistas, PhD em educação, os nossos especialistas na área da deficiência visual, e levamos esse projeto, né, essa metodologia para 3 municípios para a gente testar não só o produto, né, que é o kit Lego Braille Bricks, mas também a metodologia. Utilizamos 3 cidades, convidamos 3 cidades diferentes de composição, de território, uma delas aqui na grande metrópole nossa, que é de Franco da Rocha, também estivemos em Presidente Bernardes e Salvador. Todos esses projetos foram desenvolvidos em 2019. Muito bem. Com um kit, que foram 10 caixas que a Fundação Lego nos encaminhou. Ao mesmo tempo, toda a distribuição, toda a logística, todo o custo Brasil, né, de chegar no porto daí em diante, é todo pela Fundação Dorina. E por isso que nós precisamos também convidar parceiros para a nossa manutenção financeira do projeto. Temos também uma questão muito importante. Nada é imposto. A gente oferece para as prefeituras dentro de critérios desenvolvidos pela Fundação. Esses critérios são bem interessantes, porque nós gostaríamos de mandar para todas as escolas brasileiras onde tivesse um aluno matriculado, né, com deficiência visual. Mas, devido ao número restrito de kits em que a Fundação Lego está passando para nós tivemos que optar, muitas vezes, por um estado
de cada região brasileira, né? Sendo os que têm maior número de crianças matriculadas na rede pública, e dessa forma, em 2019, nós teríamos, sim, 2020, desculpe, um grande momento tanto de capacitação do público, que tem como total de horas 180 horas, sendo ele híbrido, 18 horas presencial e o restante online. Infelizmente, com a pandemia e com toda razão, né, suspenderam as aulas e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, foi o tempo que nós tivemos para fazer uma revisão naqueles 3 projetos importantes que foram desenvolvidos com o que a gente chama de projeto piloto. É um trabalho importante, interessante, em que nós fizemos algumas divisões de trabalho. Fernando, se você puder passar um anterior a esses do Brasil, esses daí. Então, vamos lá. Nós criamos o Comitê Braille BRICS Brasil. Esse comitê é responsável pelo programa Braille BRICS Brasil, responsável pela articulação, pela formação, para a distribuição do kit Lego Braille BRICS, pela implementação e avaliação do programa Braille BRICS Brasil. Ao mesmo tempo, nós criamos um núcleo de educação do programa Braille BRICS Brasil, de uma parceria técnica, como eu falei, com a Unesp, com o CEPIDES, né, que faz parte da Unesp, centro que fica em Presidente Prudente. E também as parcerias internas, superintendência da Fundação e colaboradores da Fundação Dorina, né, que dão todo o suporte necessário para que esse programa se desenvolva, né. A maioria de vocês, de um momento ou outro, já participou do programa Braille BRICS Brasil. E ainda vamos precisar muito mais de vocês nesse momento. É o marketing, é a captação, muitas vezes é uma pesquisa que nós temos que desenvolver e assim por diante. E o responsável pela articulação interna na Fundação, hoje, é a Maria Regina, tendo a colaboração da Fernanda. Então, essa articulação interna é muito importante. No momento em que elas recebem uma demanda nossa equipe de profissionais, né, do Braille BRICS Brasil, ele tem que ser agilizado dentro da Fundação. Então, a gente passa para a Maria Regina passa para a Fernanda para que as coisas aconteçam de forma adequada e venha uma resposta rápida. Também na parceria internacional nós temos a Fundação Lego, né, que ela é responsável por quê? Ela é responsável pela produção dos kits Lego Braille BRICS. Ao mesmo tempo, ela tem como responsabilidade a articulação com os demais países. Nós estamos falando de um projeto que saiu da Fundação Dorina com parcerias nacionais e que conquistou o mundo. São mais de 20 países importantíssimos, como Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Grécia, Dinamarca e tantos outros que estão utilizando para a alfabetização esse nosso trabalho. A gente fica muito, muito feliz de fazer essa doação para o mundo. Poderíamos, sim, lutar contra a Fundação Lego. Olha, nós é que criamos, nós que queremos estar à frente. Não, a gente teve a humildade, porque nós temos um propósito, e esse propósito é aumentar o número de crianças com deficiência visual alfabetizadas de forma adequada pelo sistema Braille. Ao mesmo tempo, introduzir para que os educadores entendam que é possível, sim, fazer um trabalho bem feito na educação inclusiva. E, ao mesmo tempo, lembrar a esses educadores, e aos pais e os familiares, a importância do lúdico.
no desenvolvimento integral dessa criança. Vocês percebem, quem estuda mais sobre os grandes, né, da educação, tanto psicólogos, psiquiatras, pedagogos, eles podem divergir nas teorias, mas uma coisa, todos falam a mesma coisa, que o brincar, o brinquedo e a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Eles vão ter motor, cognitivo, psicológico, enfim, é o brincar que traz todo o conhecimento, né, o amadurecimento para uma vida plena, presente e no futuro. Criatividade, várias áreas, né, são desenvolvidas com esse processo que a gente achava, ganhar um presentinho no Natal, brincar, isso, não. E quando o professor tem a capacidade de planejar esse lúdico, aí é resultado na certa, tá? Então, nós temos também as parcerias financeiras, Fundação Meto, nós temos também os apoiadores, né, que são as transportadoras. Todo esse processo, nós agradecemos também ao nosso superintendente, tão querido, né, que também é o que faz a conexão com o Alexandre, faz a conexão com a Fundação Lego. E, às vezes, nós temos as nossas reuniões com eles. Para vocês conhecerem um pouquinho mais, que foi no lançamento, em 2019, em abril de 2019, o lançamento, sabe onde foi? Por incrível que pareça, que a coincidência ou não, foi em Paris, sendo que a Fundação Lego e a Lego, eles estão dentro do território dinamarquês. Foi para Paris, onde Braille estudou, onde Santos Dumont também esteve estudando por lá, e nós, enquanto colaboradoras e incentivadoras do Sistema Braille, estivemos presentes de forma indireta, através da Fundação Lego. Então, se vocês pudessem ver um pouco esse vídeo, que foi feito antes de nós irmos para uma reunião convidados pela Fundação Lego na Dinamarca, onde estavam lá 4 representantes da Dinamarca, de países Dinamarca, Grã-Bretanha, Noruega e nós brasileiros. Nós colocamos o projeto para que todos entendessem o que representava esse projeto para uma educação adequada, tá? E foi feito antes da capacitação. A capacitação, nós temos aí materiais maravilhosos, depoimentos das professoras e o acompanhamento. Tudo em cima de teóricos da pedagogia e também de um trabalho desenvolvido pela professora Elisa, juntamente com os nossos especialistas, cada um na sua área, se juntando para fazer essa formação muito bonita e alegre, lúdica, maravilhosa para esses professores. Podemos passar um pouquinho o vídeo em relação a esse lançamento que foi feito em Paris e também com a reportagem feita pela Band na Escola de Franco da Rocha. Essas crianças estão agora em sala de aula aprendendo a ler, educação, e a escrever. Essa é uma das milhares e milhares de salas espalhadas por todo o Brasil. E, nesse momento, estes alunos estão descobrindo alguma coisa nova. Estão aprendendo, estão crescendo. Dever de todos. Mas a gente sai daqui só um pouquinho para poder voltar no tempo. Para começar essa história, eu te trago esta fundação, criada por uma mulher que ficou cega aos 17 anos de idade.
e morreu aos 91 anos sem saber o motivo da cegueira. Dorina Noil tinha atitude. Por causa da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos cancelaram a produção do Reclete, que é esse instrumento usado para escrita em braille. Mas Dorina deu seu jeito por aqui. Em 1945, juntou um grupo de mulheres para criar essa matriz de madeira com placa de ferro. Elas passavam tinta, carimbavam a folha e, com punção, marcavam os pontos que ficavam em relevo para a leitura. Assim saíam as páginas dos livros. O braille, escrita inventada no século XIX na França, ganhou força com o tempo e continua sendo a única forma de alfabetizar crianças com deficiência visual. Oi, pessoal. O que as crianças mais gostam de fazer no mundo inteiro? Brincar. E foi pensando nisso, em brincar, educando e divertindo, que a Fundação se jogou num outro projeto e criou este brinquedo. Um projeto que a Fundação Lego aceitou e pôs em prática. Para quem enxerga, cada pecinha dessas tem uma letra. Para quem não enxerga, tem pontos em braille. Antes de partir para a escrita, o negócio é brincar. Esse brinquedo, ele possibilita, através do tato, reconhecer as letras do sistema braille, e aos alunos que enxergam, o brinquedo possui a letra. Então, são enormes possibilidades de escrita dentro da sala de aula brincando. O Lego, brinquedo mundialmente famoso, vai ajudar na alfabetização e na inclusão de crianças com deficiência visual em sala de aula. Ler, escrever, junto. O braille vai ficar mais divertido. Nós estamos nesta Escola Municipal de Franco da Rocha, Grande São Paulo. Aqui a gente encontrou o Pedro. Ele tem 7 anos. É um garoto com deficiência visual. Legal. E dá para entender as coisas direito. Você acha que aprende com isso? Sim. Escrever palavra mais difícil. Ficou um pouco mais fácil. Porque agora tem as letras que dá pra gente ver e o braille pra ele. É que o Pietro é o amigo mais legal que eu tive no mundo. Pietro foi alfabetizado na leitura braille. Então, aqui na sala, ele usa essa máquina de escrever para anotar o que as professoras ensinam. Mas o que esse brinquedo pode fazer para o Pietro e para outras tantas crianças que têm deficiência visual? A explicação é simples. Todas as atividades com esse jogo, todos os alunos podem participar de forma lúdica e um auxiliando o outro. A gente chega no município, capacita não só aquele professor que tem a criança com deficiência visual, mas toda a comunidade. Todo mundo sabe quanto que a criança aprende brincando. Muita alegria que a gente consegue apresentar esse projeto e falar. Foi uma criação aqui do Brasil, começou aqui dentro da Fundação Dorina e vai para o mundo. O brinquedo foi oficialmente apresentado para o mundo todo hoje, numa feira em Paris. O repórter Felipe Killing foi acompanhar o lançamento. O maior museu de arte do planeta foi o palco escolhido para a divulgação oficial do Lego Braille Bricks. Aproximadamente 19 milhões de crianças no mundo têm problemas visuais. E a empresa dinamarquesa, que há 87 anos ensina brincando, resolveu entrar nesse projeto para potencializar a ideia que nasceu no Brasil. Uma das coisas que a gente ficou muito empolgado durante os testes foi a habilidade de crianças que enxergam se juntarem a outras crianças com problemas visuais e brincar com Braille Bricks de forma inclusiva. A gente está muito confiante neste desenvolvimento e estamos estudando maneiras de ensino que incluam essas crianças em uma sala de aula comum. Já existem peças sendo fabricadas em português, inglês, dinamarquês e norueguês.
Os idiomas alemão, espanhol e francês serão produzidos até o final do ano. A distribuição será gratuita para instituições parceiras. São 250 peças de braille com todas as letras do alfabeto, além de números de 0 a 9 e sinais matemáticos. Estamos otimistas não só pela parte inclusiva na sala de aula, mas também no futuro para o mercado de trabalho. Numa época em que a tecnologia avança numa velocidade impressionante, audiolivros e programas de computadores ganham cada vez mais espaço. O resultado é menos crianças aprendendo braille, hoje a única forma de alfabetizar deficientes visuais. Nos Estados Unidos, apenas 10% das crianças cegas estão aprendendo braille. Há 70 anos, o número era bem maior, 50%. Mas você é genial? Eu acho isso genial, é muito prático. Só demora um pouco para achar as letras que precisamos, mas é muito legal. A iniciativa empolga porque, além de ser ferramenta de aprendizado, promove a integração e a inclusão. A torcida agora é para que o brinquedo possa chegar às mãos de toda criança com deficiência visual. É isso aí, né? Se Deus quiser, vai chegar assim. Nós tínhamos o planejamento, nosso planejamento 2020 seria o momento ideal, mais de quase 5.000 kits que nós iríamos recebemos, 4.900 e poucos, para serem distribuídos pelos outros municípios, né? Após o nosso curso que nós fazemos. Mas ainda é tempo e nós vamos começar agora a trabalhar também outros municípios, de forma online, até poder as crianças estarem usufruindo desse material. Queríamos trazer a professora Luciana, que faz parte da nossa equipe do núcleo, né, de educação do programa Braille Brix Brasil, para trazer algumas experiências exitosas, tanto feitas com os professores, com elas, universitários, com elas, professoras universitárias, e também os que já foram feitos dentro da Fundação e dentro do SMAC, no início da nossa testagem do produto e da metodologia. Luciana, com você agora. Obrigada, dona Ica. Boa tarde para todos e todas que acompanham essa live e a todos aqui presentes, né, na nossa transmissão. Eu sou a professora Luciane Molina, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros com luzes douradas, mais ou menos até a altura do queixo, uso franja, uso óculos escuros e estou com uma blusa azul marinho de bolinhas brancas. É um prazer enorme participar como colaboradora do programa Lego Braille Brix Brasil, e em primeiro lugar eu quero agradecer a dona Ica e a equipe da Fundação Dorina pelo convite em participar dessa live, num dia tão especial para a gente, que é usuário do Sistema Braille, que é o Dia Nacional do Braille, que muito representa para a nossa autonomia, para a nossa liberdade de comunicação, e o quanto isso se mostra importante e necessário numa abordagem mais pedagógica também, e inclusiva, para levar para as pessoas o conhecimento sobre esse sistema. E nada melhor do que levar o conhecimento desse sistema através de um projeto inovador, que é o programa Lego Braille Brix Brasil, do qual eu tenho a honra de ser colaboradora desde 2018. Nós sabemos o quanto ele representa positivamente para a qualidade do letramento e alfabetização de crianças com e sem deficiência. A gente sabe que o recurso, ele traz um potencial muito grande, e o principal objetivo é informar e ampliar a capacidade da alfabetização de crianças com deficiência visual, mas não só isso. Ele também tem como objetivo incentivar pessoas que enxergam no aprendizado do Braille, e por isso que ele tem essa característica inclusiva, lúdica, colaborativa, criativa.
E mais do que reconhecer e decodificar os pontinhos do Braille, que a gente encontra nas peças, ele tem um elemento muito forte de pertencimento ao grupo, porque o aluno com deficiência, junto com os demais alunos, podem participar de práticas escolares inclusivas, e é isso que a gente propõe na metodologia do curso, um desenvolvimento de tarefas, atividades, de propostas de metodologias ativas a partir do uso dessa ferramenta, desse instrumento, desse recurso, para que crianças cegas interajam com crianças que enxergam e juntas elas possam compor um repertório de alfabetização e letramento sem prejuízos para qualquer um dos lados. E reconhecer essas práticas pedagógicas inclusivas é muito importante no sentido da gente trazer para dentro da sala de aula a ideia que o Vygotsky sempre fala nos estudos sobre a deficiência, e não só sobre a deficiência, nos estudos sobre a gênese do desenvolvimento humano, que o brincar, os jogos e as brincadeiras, o brincar tem função efetiva no desenvolvimento das crianças. E esse brincar, programa do brinquedo Lego Braille Bricks, ele é um brincar mediado, com planejamento, com intencionalidade. A gente pode planejar isso de uma forma muito bacana, através do desenvolvimento de algumas habilidades. Nós trabalhamos, a princípio, com 3 municípios, que é Franco da Rocha, Presidente Bernardes e o estado da Bahia, Salvador, mas atualmente a gente está desenvolvendo o programa Lego Braille Bricks, fazendo formação para os profissionais das instituições que atuam com pessoas com deficiência visual. E tem sido uma experiência fantástica, apesar do momento de pandemia em que vivemos, do isolamento social e da paralisação das atividades, os professores, os profissionais, eles têm trazido experiências muito ricas, não apenas com crianças, que é o objetivo principal, que é a faixa etária principal do Lego, né? Mas também com adultos. Eles têm desenvolvido atividades com adultos em processo de reabilitação e alfabetização, e isso amplia muito a nossa percepção sobre o brincar e a ludicidade, que não é só para criança, né? É para todo mundo. Quem não gosta de brincar com Lego, quem nunca brincou com Lego? E o interessante é que o Lego é um brinquedo autoinstrutivo, e apesar de ser autoinstrutivo, ele mediado, né, sendo mediado por professores, ele amplia muito mais as possibilidades de aprendizado. E dentro do curso, ao planejar essas atividades, algumas habilidades são fundamentais para o professor e para o profissional pensar na hora de manipular o brinquedo. Porque quando a gente fala das peças do Braille, né, e aqui eu estou com uma pecinha em mãos, e a gente tateia esses pontos, a princípio, a gente está no aprendizado da alfabetização e da letra como suporte principal. Mas quando a gente desenvolve e planeja atividades e executa essas atividades, a gente percebe que as habilidades, elas vão muito além da própria alfabetização e do reconhecimento do alfabeto como proposta de letramento. As habilidades, elas têm a ver com o manuseio de peças, de que maneira essas peças vão ser manuseadas em conjunto ou separadamente, o encaixe dessas peças no tabuleiro, né, na base, a orientação espacial de como organizar esses encaixes e de como encontrar as peças no tabuleiro, o conhecimento e o reconhecimento das próprias partes do corpo, né, como ação ali dentro da tarefa, dentro da atividade, que é o esquema corporal, a discriminação tátil, o foco para desenvolver até quanto esse aluno consegue focar
e manter a atenção naquela atividade, a questão da lateralidade, a coordenação motora, a noção de regras, o raciocínio lógico, a abstração. Então, a gente tem muitas habilidades a serem desenvolvidas com uma pecinha pequenininha dessa e com uma proposta gigantesca que é trabalhar com o Lego Braille Bricks dentro das propostas inclusivas, seja nas instituições ou nas escolas regulares. E a gente tem duas etapas, né? O pré-braille, que é o momento que antecede a alfabetização, e a fase mais avançada, que seria a fase de alfabetização. Então, eu dividia em duas etapas para a gente falar um pouquinho sobre elas. Para o pré-braille, a gente pode explorar as peças separadamente ou agrupadas no tabuleiro, e a mediação do professor ela tem que ser mais ativa, esse diálogo precisa ser constante, porque o aluno ele vai manusear essas peças através da ordenação, né? Através do que o professor vai pedir para que ele faça. E essa mediação ela serve para o aluno aprimorar a capacidade resolutiva e também conquistar a autonomia para que depois ele possa fazer sozinho, né? Voltando lá no Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal. Ele precisa dessa mediação de quem conhece mais e tem um contato maior com o ambiente externo, e a partir dessa mediação ele vai conseguir desenvolver as habilidades para que ele possa realizar as tarefas sozinho, autonomia, e buscarem respostas para encontrar, né, as peças, ou seja, no pote separadamente ou juntas, fazer relação entre elas, com relação à semelhança, a diferenças, pode-se contar histórias e pedir para que o aluno ele faça essa relação de grandeza, use o primeiro nome daquele personagem, trabalhar o espaço e a distribuição, né, dessas peças no espaço, letras iniciais, enfim. Eu trouxe até aqui, né, um tabuleiro montadinho que tem palavras prontas aqui. Eu escrevi a palavra fita, com espaçamento entre elas. Na sequência, eu escrevi a palavra dama, sem o espaçamento, e aqui eu usei um elemento que é o separador, que vem com o kit Lego Braille Bricks, que é para a criança não encavalar as letras e não ter a dificuldade de encontrá-las e de encaixá-las no tabuleiro, e abaixo do separador eu escrevi o meu nome, Luciane. E aí a gente pode agregar também alguns elementos externos ao Braille, o uso desse brinquedo de uma forma mais organizada com relação às necessidades de cada um. Eu trouxe aqui esse material, né, a base, com elásticos. Por que eu pus esses elásticos? Eu não sei se está dando para ver, mas eu fiz separadores com elástico, aquele elástico rolicinho. Por que eu fiz isso? Porque, a princípio, o aluno ele encontrou, né, numa experiência que nós fizemos, encontrou dificuldade de fazer o separador pelo espaço ser muito juntinho. Então, nós usamos um elemento externo, que é o elástico, esse elástico rolicinho, para separar os campos e os espaços e que ele possa ter autonomia de mexer no tabuleiro, na base, nas peças. Então, o elástico é um elemento externo, agregado ao produto, e tantos outros elementos que podem ser agregados e trazer uma qualidade melhor e estratégias diferenciadas de ensino. Para processos posteriores de alfabetização, que a gente tem visto que o Lego tem alcançado bem essa questão de alunos que já estão num nível mais avançado do processo de alfabetização, a gente tem a questão dos jogos de tabuleiro, muito fortalecidas nesse processo. Então, a gente reproduz, por exemplo, o jogo de sudoku, um bingo, o jogo da memória, o ludo, o próprio ludo, o jogo da forca, a cruzadinha, caça-palavras,
a gente pode representar figuras com montagem de objetos, pode imitar um ábaco, pode reproduzir um gráfico de barras. Então, a gente vê que as possibilidades aí são imensas, são muito grandes, e elas fortalecem não só o processo pré-braille de alfabetização, mas elas trazem um significado muito forte para a própria pessoa que já conhece as letras, que já tem esse domínio e que precisa desenvolver algumas habilidades que servem para a vida toda, né? Não só para a questão do conhecimento do braille, mas para o próprio desenvolvimento do pertencimento social dessa pessoa. E para ilustrar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu falei, eu trouxe um vídeo que eu gravei, eu fazendo as atividades como exemplo. A gente tem tantos modelos de atividades, mas a gente não consegue ter o tempo hábil para passar tudo isso para vocês. Eu escolhi 3 atividades para a gente reproduzir aqui no vídeo, para mostrar o quanto a gente pode aproveitar do brinquedo, do Lego Braille Bricks, para fazer, né, a felicidade, a ludicidade e o aprendizado acontecer. Fernando, por favor, você pode reproduzir o vídeo para a gente? Obrigada. Atividades com o uso do recurso pedagógico Lego Braille Bricks. Professora Luciane Molina. Então, vamos lá. Esse é o kit Lego Braille Bricks. Ele é um recurso pedagógico inclusivo, criativo e lúdico para trabalhar o aprendizado do sistema Braille. Ele é formado por blocos de montar, em que cada bloco é composto por círculos em relevo para formar as letras do alfabeto em Braille. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 pontos em relevo, correspondentes aos pontos 1, 4, 5, referente à letra D. As peças também têm a inscrição da letra em tinta e do algarismo que essa letra representa, combinado ao sinal de número. Então, aqui eu tenho várias outras letras, né? Eu tenho a letra K, por exemplo. Eu tenho a letra M. E para a gente explorar melhor o recurso pedagógico, eu preparei aqui algumas atividades. O Lego Braille Bricks, ele vem com essa prancha e a gente pode montar algumas atividades na prancha para explorar a questão da percepção espacial, lateralidade, a questão do relevo e da formação de letras, palavras e sentenças. Essa primeira atividade que eu elaborei, eu coloquei palavras na vertical, tá? No total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Cada palavra está faltando uma letra, 1 ou 2 letras. E, no caso, a gente precisa completar essas letras para formar a palavra correta. As letras faltantes estão na coluna da direita, e eu vou encontrar cada uma dessas letras e colocá-las no lugar certo. Então, na minha primeira palavra aqui, eu tenho a letra T, a letra U, a terceira letra é a faltante, quarta letra é a letra A, quinta letra, a letra N, sexta letra, a letra O. Então, aqui seria a palavra ano. Tucano. Então, eu venho aqui na minha coluna da direita e vou procurar onde tem a minha letra C. Achei a letra C. Retiro daqui e vou afixá-la no lugar correto. Completei a palavra tucano. Agora eu tenho a minha segunda palavra. Tem um espaço grande aqui. Isso corresponde que faltam 2 letras. Então, a primeira e a segunda eu não tenho. Tenho a terceira, que é o E, o L, a quarta, o H, quinta, e o A. Então, nós vamos deduzir que essa palavra é abelha. Eu tenho que encontrar aqui 2 letras. Já achei o A aqui, ó.
Venho e coloco aqui. Pronto. Agora vamos encontrar a letra B. A letra B está aqui. Pronto. Formei a palavra abelha. Aqui eu posso trabalhar as letras individualmente, a leitura das letras individualmente e a leitura das letras agrupadas para formar palavras, ok? E assim por diante, a gente pode completar todas as palavras. A minha segunda atividade, vou deixar para cá e eu vou pegar a minha segunda atividade. A minha segunda prancha. A minha segunda prancha, eu elaborei várias sílabas distribuídas aleatoriamente nesse espaço superior. Eu deixei um espaço aqui na parte inferior, que é para a gente montar as palavras com essas sílabas. Então, eu tenho várias sílabas aqui. Eu tenho a sílaba mo, eu tenho a sílaba ra, eu tenho a sílaba C cedilha osso, eu tenho a sílaba ba, eu tenho a sílaba da, e assim por diante. Eu tenho várias sílabas distribuídas aleatoriamente, justamente para a gente trabalhar a percepção espacial, tá? E a percepção tátil, exploração dos pontos e das letras. Eu quero montar uma palavra, então vamos lá. Eu achei a sílaba fê aqui. Eu quero montar uma palavra com fê. Eu trago e coloco aqui. Vamos ver se eu consigo montar a palavra felicidade. Vamos ver se eu tenho a sílaba li aqui. Lá. Tenho a sílaba li aqui, ó. Venho e trago aqui. Feliz. Agora vamos ver. Tá, não é ma. Aqui eu tenho até uma letra acentuada, ó. Fé. São. Felicidade que eu quero. Agora eu quero... o si tá aqui, ó. Si. Eu já tenho. Felici. Eu tinha visto a sílaba da aqui em cima. Ba e o da. O da tá aqui. Então, eu vou pegar a sílaba da e vou transferir para cá. Felicidade, só tá faltando o D. Vamos explorar aqui. Achei. D com E. Felicidade. Legal, felicidade. Montei a minha palavra. Não é felicidade. Deu certinho. Felicidade. Vamos supor que eu queira montar outra palavra. Eu já achei um K por aqui, ó, e eu tenho um fé. Dá para montar café, ó. Então, eu pego esse K aqui, só que entre uma palavra e outra, eu tenho que deixar um espaço, certo? Um espaço de pelo menos um bloquinho. E agora eu vou lá buscar o fé, que eu achei o fé aqui, ó. Pronto. E assim eu posso ir montando palavras e trabalhando com a questão silábica. Essa é a nossa segunda atividade. E eu vou para a minha terceira atividade, porque o Lego Braille Bricks vem com 3 pranchas, então eu elaborei 3 atividades. Essa atividade, ela já está mais ou menos pronta, que é uma cruzadinha Braille. Então, eu posso trabalhar isso de diferentes maneiras. Eu posso já dar a palavra previamente para o aluno, eu posso trabalhar com objetos ali do dia a dia, com nomes, enfim. Aqui eu tenho a palavra gata, aqui eu tenho a palavra meia, aqui eu tenho a palavra pena. Isso, pena. Então, eu já tenho várias palavras montadas, tá? Tanto na horizontal como na vertical. Aqui eu tenho, no canto esquerdo, eu tenho letras aleatórias para eu usar. E na parte inferior, eu tenho 2 palavras que ainda falta eu passar para o tabuleiro aqui da cruzadinha. Então, eu tenho a palavra, vamos ler aqui, filha, e eu tenho a palavra flor.
Vamos explorar aqui para ver onde que a gente encaixa a palavra filha e onde a gente encaixa a palavra flor. A flor cabe aqui, ó. Eu tenho L, eu tá vazio antes do L, eu tenho L da palavra lua, a palavra lua está na vertical. Depois do L tem um espacinho e eu tenho R. Então, aqui na horizontal, eu consigo formar a palavra flor. Está faltando quais letras para a palavra flor? O F e o O. Então, eu vou tirar o F daqui de baixo, da palavra flor, que é a minha segunda palavra aqui, flor. Pego aqui, coloco ao lado do L, ao lado esquerdo do L. Então, já tenho F, L. Aí, eu vou pegar o O daqui, de baixo, da palavra flor. Vou passar lá para cima. Pronto, já montei a palavra flor na horizontal. Agora, eu tenho a palavra filha, né? Que a gente precisa... A palavra filha... Vamos ver aonde que ela vai ser montada. A palavra filha, ela pode vir na vertical, porque eu já tenho o L, deixa eu ver aqui. Isso, olha só. Eu já tenho o L e eu tenho o A, certo? Então, falta F, I e o H na vertical. Então, vamos lá. Eu vou para o H, aqui entre o L e o A, já formei A. Agora, em cima do L, eu vou colocar a letra I. Em cima do I, eu vou colocar a letra F. Formei a palavra filha na vertical. Filha, usando o quê? Usando o L de outra palavra, a palavra... da palavra azul, tá? Eu tinha a palavra azul, usei o L da palavra azul e usei o A da palavra porta, tá? E aí eu formei a palavra filha. Aqui a gente tem um tabuleiro completo de cruzadinha Braille. Foram essas 3 atividades que eu elaborei para mostrar um pouco da funcionalidade do recurso pedagógico Lego Braille Bricks. Ok, Fernando. A gente para por aí, tem mais atividades, mas a gente para por aí, e não sei se vocês perceberam, eu sempre explorei a lateral do tabuleiro como referência, sempre a lateral esquerda, ela está sendo utilizada como referência base, e algumas dificuldades de leitura, elas são em decorrência de não usar as 2 mãos e de não fazer um movimento circular para aumentar, ampliar esse campo de atrito. Então, a gente precisa explorar a relação bimanual e também explorar a questão do tatear em movimentos circulares para a gente aumentar esse campo de atrito e poder perceber os pontos uns com relação aos outros. Até porque os pontos com relação ao próprio bloco, eles têm um relevo diferenciado, eles têm uma textura diferenciada, né? Melhor dizendo. Os blocos, eles são lisinhos e os pontos, eles são mais ásperos, o que aumenta mais a percepção. Então, gente, agradeço aí pela participação novamente, são muitas as possibilidades que a gente tem no trabalho com Lego Braille Bricks, parabéns à Fundação Dorina e à Fundação Lego por essa parceria incrível, e espero que no futuro a gente tenha muito mais sucesso com o uso do recurso, né, como a gente está tendo agora. Dona Ica, com a senhora agora. Obrigada. Obrigado, Luciane. Foi um prazer tê-la aqui conosco, né, e todo o nosso trabalho de tantos anos aí. Também queria, só para acrescentar, dizendo que o Lego, o Kit Lego Braille Bricks, ele não perde a capacidade de montagem, né? No momento em que você escreve, por exemplo, a palavra casa, as crianças podem construir, né, o objeto, né,
casa. Então, isso aí também é uma coisa lúdica, gostosa, todo mundo construindo junto, né? E também queria, para o tempo está terminando, dizer para vocês que o kit Lego Braille Bricks não vai ser comercializado nem pela Fundação Lego, nem pela Fundação Dorina. Será doado, né, para os grupos que estão trabalhando a alfabetização. Tá? E nosso processo de futuro, qual é? Né? O nosso processo de futuro é capacitar o maior número de educadores, né? E nós já fizemos um mapeamento, né, dos estados que têm o maior número de alunos matriculados na escola pública. E aí selecionamos em cada região, né, começando por São Paulo e também Rio Grande do Sul e Bahia, como 3 estados que nós iremos trabalhar agora, nesse ano, de uma forma à distância, né? E depois nós invertemos aí o processo de capacitação, do curso de capacitação. Tá? Nosso tempo está estourado, mas se gostaríamos de saber se tem algumas perguntas a serem feitas, a gente responde agora e também depois nós vamos continuar conversando com os nossos colaboradores, que todos fazem parte desse grande projeto. Né? Quando eu falei, esse projeto ele tem várias pessoas, milhares de pessoas pelo mundo, pelo Brasil e dentro da Fundação e cada vez mais articulando para que mais pessoas de segmentos diferentes venham dar a sua contribuição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, pessoal, boa tarde, é a Fernanda falando. Nós temos, sim, dona Ica, temos 4 perguntinhas aqui, que acho que parte delas a senhora já respondeu, mas só para a gente enfatizar, tá? Uma delas é, quais exemplos de atividades os educadores das entidades têm trazido no curso que estão realizando? Acho que essa é uma pergunta, talvez, que a Luciane possa responder. Depois, como os municípios podem fazer parte da seleção da Fundação para participar do programa? E depois, só as escolas públicas podem participar? De que estados? E a última é quantas peças de cada letra temos no kit? As vogais têm mais peças? Então, são essas as perguntas aí que o pessoal trouxe. Bom, Luciane quer falar da contribuição e eu respondo as outras, e também a Regina, Maria Regina Fátima. Oi, dona Ica, eu posso falar assim, a princípio, as atividades relacionadas ao curso atual, que trabalha com as instituições que atendem pessoas com deficiência visual, tem se baseado no pré-braille, basicamente. Então, são atividades de exploração do brinquedo, através da capacidade de montar objetos, como a dona Ica mesma falou, que o Lego ele não perde a capacidade de montar objetos. Então, a partir da montagem de objetos, ou seja, da montagem de um boneco, de uma casa, eles vão explorando a questão das letras iniciais, da quantidade de letras, enfim, são atividades que têm sido trazidas pelas instituições, e outras atividades como trabalhar os jogos de tabuleiro, que são atividades muito significativas, principalmente para quem já iniciou no processo de alfabetização Braille, que traz um entendimento e reforça ainda mais a questão do reconhecimento das letras separadas, das letras agrupadas e da formação de sentenças. Então, são as atividades mais desenvolvidas. Para os outros grupos, né, trabalhados em 2019 e 2020, dos municípios de Franco da Rocha, Presidente Bernardes e Bahia, que trabalhavam a questão da inclusão na escola regular, grande parte das atividades se baseavam na montagem de palavras e de situações que levam em conta a relação entre sentença, grafema e fonema. Então, a maioria das atividades era mais nesse sentido, mas a gente vê aparecer atividades muito diferentes, como, por exemplo, uma atividade, eles esconderam
uma peça de Lego num pote de arroz, para a criança encontrar, como se fosse um jogo do tesouro, né? Encontrar as peças e montar ali no tabuleiro. Então, a gente vê que a criatividade dos professores também está sendo aguçada para trabalhar essas questões. E a gente tem um repositório no site do Lego Braille Bricks, né? É o site internacional do Lego Braille Bricks, que traz também alguns modelos, alguns repositórios de atividade que dá para ter algumas ideias para trazer para dentro da sala de aula. Basicamente é isso. Então, agora vamos nas respostas aí, né? Ô, Fernando, por favor, você passa um pouquinho aquele mapa que a gente levou. Como é que a escola pode participar? Né? Primeiro, o critério, a gente não trabalha com a escola, a gente trabalha com a Secretaria Municipal de Educação. E aí, a gente oferece, primeiro, é uma articulação bem política e técnica. Nós vamos para os municípios que têm o maior número de crianças matriculadas na rede pública, por exemplo, na Prefeitura de Salvador. A gente conversa com o prefeito, se ele aceita, conversa com o secretário da Educação, e aí nós vamos para a parte técnica, com os educadores que fazem a parte de inclusão dentro da secretaria. Mediante esse processo, eles vão selecionar todas as escolas que eles têm em relação a crianças com deficiência visual, e aí a gente convida, né, e aí é um critério, esse critério é convidar todos os educadores daquela escola e para participarem dos cursos. A gente não distribui o kit sem a formação, ok? Outro critério, a secretaria tem que se posicionar afirmativamente, querendo ter essa colaboração de metodologia e também de produto, né? Então, não é aleatório. Claro que vão ter pedidos e mais pedidos, mas a gente já, como tem um critério, a gente não tem um desgaste, tá? Dentro do nosso mapeamento, a princípio, nas regiões, nós estaremos trabalhando na região norte com o Pará, na região nordeste com a Bahia, na sudeste com São Paulo, né? E no sul com o Rio Grande do Sul. Tá? Então, são esses estados. E é o tal negócio, a gente vai para a capital, né? E indo para a capital, e esse daqui não era, esse aqui estou vendo aqui um que está aparecendo aqui da formação. Indo para a capital, a gente oferece. Não querendo, a gente já passa para outro. Aqui no estado de São Paulo, como é que a gente vai fazer? A gente viu as 10 cidades com maior número de crianças matriculadas como ponto de referência. No entorno dela também, nas 10 cidades, nós vamos pegar para fazer essa capacitação online e depois a presencial. E daí vem o processo de distribuição do kit, tá? Então, acho que foram 2 perguntas, né? 3, né? Tinha uma com relação ao número de letras do Naí. Com relação ao número de letras, né? Nós procuramos, a gente quer responder? Posso responder? Nós fizemos todo um levantamento, né? Existe uma diferenciação do kit para cada grupo linguístico, né? Então, no caso da língua portuguesa, a gente fez todo um levantamento de quais são as letras mais utilizadas no uso da língua portuguesa, e a partir disso a gente chegou a 300, nosso kit tem 340 letras, considerando, por exemplo, a letra A, eu não lembro o número exato, mas acho que são 16 letras A, e até letras que têm 4 somente, ou 2, né, considerando, então, esse uso dentro da língua portuguesa. E, além das letras, nós temos os símbolos de maiúscula, o sinal de número, os sinais de matemática básicos, né, da matemática, sinal de adição, subtração, multiplicação e divisão, e também toda a questão das letras acentuadas, né, para aqueles que conhecem o Braille, sabem que é uma combinação diferente de pontos. Então, isso foi tudo feito baseado, né, o kit foi composto baseado no uso mais frequente dessa ou daquela letra.
Então, é isso aí. E olha, dizer para vocês que tanto as professoras da sala comum, que é o que nós estamos querendo também, como das salas especiais, a escola receberá um kit de 4 kits para a sala, para a escola, para ser usado na sala comum, e um kit para a sala de recursos. Tá? Tanto esses educadores, como também os especialistas na área de deficiência visual, que estão sendo capacitados não, estamos conversando juntos, né? Porque eles sabem e oferecem tanto mais para nós também, essa junção, tem trazido grandes contribuições para o programa. O programa BrailleBricks Brasil é um processo, ele iniciou, então a gente vai acrescentando, a gente vai crescendo junto com essas parcerias, com essas conexões, né? Essa grande rede que está sendo formada, não só no Brasil, mas no mundo, é uma rede de conexão muito importante para o crescimento, né? Do conhecimento, para os educadores que não tiveram oportunidade estarem mais próximos do sistema Braille. Nas nossas capacitações, teve uma em Franco da Rocha, que a Cristina e a Regina Fátima estavam desenvolvendo o trabalho lá, que disse, agora entendi esse tal do sistema Braille, estou achando mais gostoso do que sorvete. Então, você percebe a importância da gente estar junto desses professores, tirando o preconceito, tirando a insegurança, né, para que elas consigam fazer um trabalho adequado. Tá? Não jogando só para as especialistas das salas de recursos. Então, agradeço muito a todos vocês e estamos juntos. Precisamos muito de vocês, colaboradores da Fundação Dorina, que têm no seu DNA a educação, para que a gente consiga chegar aonde nós desejamos. Desejamos, sim, que todas as crianças com e sem deficiência tenham uma qualidade de ensino, porque saber ler e escrever foi, e sempre será o libertador das pessoas. Tá? Um agradecimento a todos, não sei se o tempo já terminou e se querem mais fazer esse fechamento, Regina e Luciane. Um abraço a todos vocês. Só agradecer a todos pela audiência e feliz dia do Braille, e vamos continuar na nossa luta, como eu disse, é uma data muito importante para todos nós, e com certeza a Fundação tem uma contribuição muito grande no Brasil, na educação das pessoas cegas e no uso do Braille. Muito obrigada, gente, um abraço para cada um de vocês, continuem se cuidando.